Olá pessoal, Paulo Santos, You Up, aqui com você em mais um tutorial. Desta vez a gente vai falar sobre o Perfect Tense. Bom pessoal, é muito dito por aí que o Perfect Tense ele é uma matéria muito difícil de aprender, muito complicado. Mas na verdade não é não, é algo bem tranquilo, tem as suas regras. Na verdade nós vamos falar aqui hoje de 5 regras. E depois eu vou dar mais algumas dicas do uso dele, certo? Então realmente não é nada demais assim que a gente fale, nossa, quanta dificuldade, é bem tranquilo. Vamos lá que você vai ver que é bem fácil até. Quando eu falo para você que vai ser bem fácil, que o Perfect Tense é algo realmente fácil, a tendência das pessoas é não acreditarem, mas você vai ver até o final aqui desse tutorial, você vai concordar comigo que é realmente algo muito tranquilo, muito fácil mesmo, certo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa de entender é que a estrutura da língua inglesa é bem diferente da nossa. É só seguir essas regras que eu falei e você vai ver, nós vamos chegar a um resultado muito bom, tudo vai correr bem, você vai ver só. Bom, a regra número 1 é a seguinte, no Perfect Tense, a estrutura mandatória é o verbo have. Então quando a gente fala assim, nossa, mas a estrutura mandatória é o verbo have, a verdade a gente precisa de entender um pouco melhor a respeito disso. Olha, a língua inglesa ela utiliza de verbos auxiliares. Um verbo que faz o papel de colocar o verbo ou a frase no presente, passado e futuro. Também pode ser que seja em um modo diferente, mas a gente vai chegar lá. Então a primeira coisa que você precisa saber é que no inglês, uma estrutura ou um verbo auxiliar anterior àquele verbo principal pode jogar ele para o presente, passado e futuro, certo? Muito tranquilo. Então vou te dar um exemplo aqui. Ó. Você está vendo na frase Did you work last Saturday? Você vai ver que esse did aqui, ó, ele é o responsável para colocar essa frase no passado. Na verdade, para colocar este verbo no passado. Então, você trabalha sábado passado. You work last Saturday. Fica estranho, né? Então, quando você vir um did que venha antes de uma frase, você já sabe que esse did aqui é uma estrutura ou um verbo auxiliar que manda a frase toda para o passado. Então, aí a frase fica, você trabalhou sábado passado. Aí fica legal. Então a primeira coisa que você precisa saber é que a língua inglesa utiliza de verbos auxiliares. Por exemplo, o did, ok? Que vai colocar a frase no presente, no passado ou no futuro, como nós vamos ver aqui na sequência. Você vê aqui, ó, você tem o do. Do they have a meeting now? Então, eles têm uma reunião agora. Então qual é a ideia? O do ficou responsável para colocar a frase no presente, enquanto o did ficou responsável para colocar a frase no passado. E para o futuro a gente usa o will. Então você não precisa de saber de tudo isso agora, é só para você entender que a língua inglesa utiliza de verbos auxiliares para fazerem o trabalho de colocação daquela frase ou daquela ação em passado, presente e futuro ou em modos. Tá bom? Então vamos à frente, você vai organizando toda essa informação. Primeira coisa, a estrutura mandatória no modo perfeito tem que ser o have. Então aqui, ó, ao invés de did depois do passado, teria um have, ok? Vamos lá, vamos um pouquinho para frente. Bom, se a gente já sabe que no Perfect Tense a estrutura mandatória é o have, então a gente vai ver que o verbo have, que significa nada mais nada menos do que ter, é um verbo estrutural ou auxiliar que coloca a frase ou o verbo no modo perfeito. E ainda coloca no seu presente, passado e futuro. O próprio have pode fazer tudo isso, ok? No futuro ele vai precisar de um auxiliarzinho lá para ele também, mas a gente vai ver que legal. Ó. Em primeiro lugar, o verbo have, que significa ter, ele é um verbo estrutural ou um verbo auxiliar que manda a frase para o modo perfeito e também pode ainda colocar em tempos diferentes, presente, passado e até futuro, auxiliado pelo will, que vai colocar o presente, esse modo perfeito no futuro. Okay? Por exemplo, I have worked there for 2 years. Então olha que interessante. I have worked, eu tenho trabalhado. Então esse modo eu tenho trabalhado é chamado de perfeito, ok? Então eu tenho trabalhado lá
por 2 anos. Esse eu tenho trabalhado, ó, o verbo principal é o trabalhado. E eu tenho é apenas um verbo que auxilia esta frase inteira para que ela possa ficar no modo perfeito, ok? Ela pode ir para o passado, olha aqui, ó. Ao invés de I have, eu posso usar o I had. Had é só o passado de have, né? Como você deve saber. Então, se esse have aqui, que é a estrutura mandatória, estiver no passado, então eu tenho um past perfect. Eu tenho um passado perfeito, porque o have que faz o modo perfeito está no passado. Então, se I have worked, eu tenho trabalhado, I had done, eu tinha feito. Entendeu? Então a ideia é que o perfect tense, ele usa o have, e este have, ele é o responsável por fazer esse trabalho de auxiliar para que a frase possa ir para o modo perfeito, e ele também pode mudar o tempo da frase. Ok, então você já entendeu que o have é um verbo auxiliar ou estrutural que coloca a frase no modo perfeito. O have é o verbo estrutural, o verbo auxiliar. Mas o verbo principal da frase, por exemplo, eu tenho trabalhado. Trabalhado é o verbo principal. Então eu quero que você entenda que este segundo verbo, ou o verbo principal, ele é um verbo adueduído. Você fala, nossa, mas o que é um verbo adueduído? Eu vou te explicar. Adueduído são as terminações dos verbos em português. Trabalhado, sorrido, feito. Ou seja, não são referentes ao tempo, passado, presente e futuro, mas ao modo pela qual a ação ela está sendo ou será feita, concluída, ok? Então, só para você entender, no verbo, ó, eu canto, eles cantam. No perfeito, a terminação sempre é eu tenho cantado. Nós cantamos, nós temos cantado. Por quê? Sempre que você ouvir uma terminação ado, eduído, via de regra, ela vai estar ligada, esse verbo ado, eduído, cantado, feito, sorrido, estará ligado ao have, eu tenho cantado, eu tenho feito, eu tenho sorrido. Então, se ela tiver com esse modelo do primeiro verbo sendo have e o segundo verbo um ado, eduído, então você entende que este é o modo perfeito, ok? Bom, por exemplo, quando eu digo I have visited them every Saturday, eu tenho visitado eles todo sábado. Então aqui você tem o I have visited, esse ed aqui no final vai fazer o ado do visitar, visitado. Então o segundo verbo sempre ele é adueduído. Então isso é uma reflexão a respeito do verbo a partir do português para você migrar para o inglês. I have visited them every Saturday. Eu tenho visitado eles todo sábado. I had ordered for scrambled eggs. Olha que legal, eu tinha pedido. Então não é eu pedi, mas eu tinha pedido. Ao pé da letra é isso que está sendo dito. Então, você pode dizer no inglês, eu pedi, eu estava pedindo, você pode dizer eu tinha pedido. São apenas formas diferentes. Ó, eu pedi é um passado simples. Eu estava pedindo é um passado que continua, um passado contínuo. Enquanto que eu tinha pedido é um perfeito, a frase começou e terminou sem deixar nenhuma expectativa sobre o que pode acontecer depois. Então eu tinha pedido, I have ordered, essa é a regra de número 2. Agora eu queria que você ainda visse dentro da ideia do perfect tense, o segundo verbo é um adueduído, eu queria que você prestasse atenção nessas sub-regrinhas, nessa compreensão que eu vou dar para você, que é o seguinte, ó. O modo perfeito sempre utiliza a terceira coluna. Então, mas que terceira coluna é essa? Sempre que você for estudar sobre verbos, você vai, via de regra, você vai cair em algumas tabelas de verbos. Então é muito simples. O verbo perfeito, esse adueduído, ele vai sempre cair aqui, ó, nessa terceira coluna, ok? Essa é a principal coisa que você precisa saber. Depois, vou te dar um exemplo aqui também, ela tem pagado adiantado. Então se você for procurar o pay, ó, o verbo pagar, primeiro infinitivo, que é o nome da ação, pagar. Depois você tem o passado, que é paid. E depois a terceira coluna, que é o pagado.
tá bom? Então sempre essa terminação ado, edo, ido, cantado, feito, sorrido, sempre vai estar na terceira coluna nos estudos dos verbos. Vamos ver mais umas outras coisas aqui, olha que legal. Alguns exemplos, ela tem pago adiantado e ele tinha comprado um carro de nós. Então ele tinha comprado. Olha que interessante de novo, o verbo comprar, buy, comprei passado, comprava, bought, e a terceira coluna, bought de novo, ok? Então eles às vezes podem repetir, não é uma regra, ok? Muito bem. Então só para você entender essa tabela aqui, é só um plus aqui dentro da matéria. A primeira coluna, o infinitivo, é o nome ou a ação do verbo, cantar, sorrir. Olha aqui esse exemplo que eu vou te dar. Ó. I like to sing. Então eu gosto de cantar. Sing está aqui, ó. É o nome da ação. Sing, cantar. Depois, a próxima coluna é a coluna do passado. A segunda é o passado do verbo ou da ação. I sang at church. Eu cantava na igreja. Sang, que está aqui, ó, é o verbo cantar. No passado, ele vai com a letra A, sang. Ó, sang, sang. E depois, quando vai para o perfeito, ela passa para a terceira coluna. I have sung every day. Eu tenho cantado todo dia. Agora presta atenção, ó. No cantar, que é o infinitivo, é sing. No passado, ficou sang. Com A, né? Com som de E, sang. E depois, quando você vai para o ado, edo, ido, fica sung. Tá vendo? São três formas diferentes. O perfeito, o ado, edo, ido, é aquele que sempre usa a terceira coluna dos verbos. Ok? Então vamos agora para a nossa terceira regrinha. Tudo bem tranquilo. Você está vendo que não tem nada assim muito difícil. Nossa, é impossível entender. Nada disso. Bem tranquilo. Estes verbos, eles estão divididos em duas categorias, ok? Os verbos que fazem parte do perfeito, aquela terceira coluna, eles estão divididos em duas categorias, muito tranquilo também. Primeiro lugar, os regulares. No modo perfeito, os verbos regulares, eles não mudam de forma original, a sua forma original, apenas se acrescenta o ed no final dele. Olha só que interessante, ó. I have worked. Então, work é o verbo trabalhar. Ele não muda a sua forma. É só colocar um ed no final, que ele vai ser tanto passado quanto perfeito. Como eu sei a diferença se o verbo work com o ed ele é um perfeito trabalhado ou ele é só um passado, trabalhei? É pelo have. Lembra que eu falei? Ó, quando tem a combinação ado, edo, ido e tem um have antes, então é o perfeito. Eu tenho trabalhado. Não eu tenho trabalhava, eu tenho trabalhei. Porque não faria o menor sentido. Eu tenho trabalhado, ok? Então, a primeira classe de verbos, e para sua alegria, para nossa alegria, as pessoas que admiram e gostam da língua inglesa, os verbos regulares, eles compõem facilmente aí a grande maioria dos verbos, certo? Para nossa alegria. E aí a gente tem os verbos irregulares, são aqueles da terceira coluna, lembra? Todos eles aqui são da terceira coluna. Mas, no modo perfeito, os irregulares, eles mudam sua forma. Por exemplo, ó, o verbo dirigir. O verbo dirigir é drive. Quando a gente vai usar ele no perfeito, na terceira coluna, ele vira driven. Então você fala, I have driven my car. Eu tenho dirigido o meu carro, ok? Então a regra de número 3 é bem tranquila. Os verbos regulares, que são a grande maioria dos verbos, aceitam o ed. Eles não mudam a forma original. Acrescenta o ed e ele faz o ado, o edo, ido da terceira coluna. Os verbos irregulares, que são a minoria, porém a gente tem que saber um por um, não tem muita regra para ele, é I have driven. Ele muda a sua forma. Entre driven ficou driven. Cada verbo é uma história. Então não dá para aplicar uma regra geral para todos. A gente vai para a regra de número 4. No Perfect Tense, o tempo presente sofre uma pequena alteração. Isso é uma regra geral para os verbos do inglês. No Present Perfect Tense, a terceira pessoa do singular, ou seja, he, she e it, quando for um caso de um verbo que estiver ligado a he, she e it, o verbo have vai tornar-se has. Por quê? Regra geral da língua inglesa. He, she, it, no presente, o verbo ganha um S. Então, ao invés da gente dizer haves,
que seria uma coisa até estranha, então se diz has. Então olha só como é que fica, ao invés de, quando se diz I have studied, eu tenho estudado, quando for he, she, it no presente se diz he has studied, she has studied. Neste caso aqui, no segundo caso, Jane has, Jane equivale a she. Então, she has, he, she, it no presente, o verbo ganha S. Também vale para o have. Então é aqui que a gente vai dizer she has studied hard for the exams. Então, ele tem estudado muito para os exames, né? He has. Depois, por um exemplo, para o ela, que é o she, mesma coisa está valendo. Jane has tried to change her car. And then, a Jane tem tentado trocar seu carro. Então a regra de número 4, muito tranquila. He, she, it no presente, o verbo ganha S. O que é have vira has. Nunca haves. Has. Na regra de número 5, no perfect tense, é possível conotar continuidade. Quando você está estudando o verbo to be, você aprende a respeito do present continuous, que nada é mais do que a ideia do verbo to be ser acompanhado pelo ing, que é uma outra tradução que a gente pode ter na cabeça. Ando, endo, indo. Eu estava trabalhando, eu estou estudando. Então dá a ideia de que aquela ação ela tem uma continuidade. Okay? Depois você vai rever esse vídeo aqui com calma, você vai me pedir o PDF e eu vou enviar para você e você vai poder analisar cada informação dessa com um pouquinho mais de calma, tá bom? Muito bem, o Perfect Continuous nada mais é do que a junção do verbo have, que é a estrutura que faz o perfeito, com o verbo to be. Então você vai juntar o have mais o to be e o que você vai ter? Sendo este segundo verbo aqui, o to be, quando ele está no modo perfeito, se você for lá naquela coluna, a terceira coluna dos verbos, você vai ver que o verbo to be no perfeito vira been. Ok? Então a gente só vai conectar as duas coisas. Olha como é que fica. Ó. My cousins have been working during the pandemic. Então olha que interessante, ó. Os meus primos têm estado trabalhando durante a pandemia. Então, na verdade, o que nós fizemos? Ó, usando o have, que é o verbo estrutural, o been, que é esse segundo verbo estrutural, e aí o working, que é o verbo principal. Só que como ele tem o been aqui, ó, eu estou trabalhando, eu tenho estado trabalhando, não eu tenho estado trabalho. Então, por isso que o ing, que significa ando, endo, indo, é requerido aqui no present perfect continuous. Mais um exemplo. I have been working under stress lately. Então, olha que interessante, eu tenho estado trabalhando sob estresse ultimamente. Então, olha que coisa legal que acontece. Mesma coisa do exemplo de cima, eu tenho estado, I have been. Eu tenho estado trabalhando. Você fala, nossa, mas não é estranho eu tenho estado trabalhando? Não, é simplesmente a forma como a regra de número 5 ela funciona. Eu tenho estado, é o perfeito normal. Eu tenho estado, eu tenho ido, eu tenho feito, eu tenho almoçado. E aí quando a gente usa o terceiro verbo da frase, que é o verbo principal, porque ele é uma forma do verbo to be, ele exige o ing, que é o ando, endo, indo. Então, na verdade, você só está evocando tudo que você já sabe sobre o verbo to be em cima do perfeito. Nada tão difícil, nada tão impossível, né? Na verdade, se for ver, é uma coisa até simples, só a gente juntar uma matéria que a gente já conhece com a outra, ok? Então, nós falamos sobre as 5 regras do perfect tense, mas agora eu vou dar para você algumas dicas tops, que são dicas fabulosas, que você vai ver que na prática, no uso, é assim que funciona com o estudo do perfect, com o uso do perfect. Então, para fazer perguntas, o perfect tense é também usado destas formas. Ó. Então, aqui a gente já tem o normal, como se a gente estivesse usando uma pergunta, que vai ser o have you mais o verbo na terceira coluna. Vamos usar como exemplo o verbo dirigir. Então, drive é o verbo dirigir. Quando a gente vai olhar o verbo drive na terceira coluna, ele vai ter virado drive-in.
Lembra a do e do ido? Então aqui dirigir, dirigido. Então você tem, have you, como é pergunta inverte, né? Have you driven? Você tem dirigido. Aí você vai ver que uma dica muito legal é que se usa muito essas duas palavras no meio dessa pergunta. Have you ever driven? Então você, o ever significa já alguma vez na vida. Então, por exemplo, você já dirigiu na Itália? Have you ever driven in Italy? E depois você tem esse already, que dá aquela ideia, os dois querem dizer já, e ele dá a ideia de algo que já devia ter feito. Por exemplo, quando a mãe pergunta para o filho se ele já arrumou a cama. Have you already done the bed? Ok? Então aqui os dois exemplos. Have you ever gone? Nesse caso eu estou usando o ido, né? Você já tem ido, você já foi. Na verdade é isso que a gente está perguntando. Você já foi para a Itália? Have you ever gone to Italy? E depois, have you already done your bed? Que nada mais é do que você já arrumou sua cama. Então, ó, a estrutura, ela tá aqui, ó. Have you mais o verbo na terceira coluna. Então você pode usar essas duas palavras no meio. As duas querem dizer já, sendo que ever, alguma vez na vida, e already, aquela ideia que já devia ter acontecido. Bem simples, né? Have you ever gone, ever, uma vez na vida. Você já foi alguma vez na vida para a Itália? Para a Itália, desculpe. E have you already done your bed? Você já arrumou a sua cama? Essa é a minha primeira dica especial para você. Para responder no perfect tense, normalmente usa-se o I have, que agora você vai responder, né? Have you ever? I have. Have you done? I have done. Então, mesma coisa. Na hora de responder I have, eu tenho, mais o verbo na terceira coluna. Por exemplo, no caso do drive, na terceira coluna vira driven. I have driven. Eu tenho dirigido. Quando você responde, você pode usar o ever, ok? Alguma vez na vida. Você pode usar o already, já devia ter feito, mas você pode também usar o just, que eu acabei de fazer. Vamos ver como é que fica isso? De novo, ó. I have ever gone to Italy. Eu já fui à Itália. I have already done my bed. Eu já arrumei minha cama. I have done. Eu já fiz, né? I have already. Eu já fiz. Eu já fiz minha cama. Eu já arrumei minha cama. E agora, por último, que é o exemplo do just, né? I have just called my boss. Então, eu acabei de ligar para o meu chefe. O just traz a ideia de acabei de fazer. I have just called my boss. Super legal. Então, são dicas tops para você usar no dia a dia do seu inglês, para incrementar, deixar seu inglês mais legal, ok? Muito bem, ainda tem mais algumas dicas. Essas dicas agora, daqui para frente, elas são dicas do Upper High English, porque já são de um peso um pouco maior. Mas se você já acompanhou até aqui, se você está entendendo até aqui, você vê que também não tem nenhum segredo aqui. Então, o Perfect Tense, o Present Perfect Tense, também pode ser usado com anômalos. Eu vou te explicar o que é. Então, aqui a gente tem uma resposta usando o have, vai ficar você tem, usando o driven como o verbo da terceira coluna, o a do e do ido ou o verbo mais importante diz você tem dirigido, ok? Ficaria aqui. Um anômalo pode ser qualquer um desses aqui, você pode colocar ainda o can, o may, o might, vários tipos de anômalos diferentes. Então olha, por exemplo, eu peguei dois aqui só para você entender. Must é o verbo deve. Então nós falaríamos you must have driven. E você tem you should, que é o deveria. You should have driven. Vamos ver como é que isso ficaria na prática? Ó, you must have done something wrong. Você deve ter feito algo errado. Vamos ver como é que fica isso. Ó. Você deve, olha aqui o deve aqui, ó. Você deve ter feito. Verbo da terceira coluna, a do e do ido, feito, ito, ido, a do e do ido. Você deve ter feito algo errado. You must have done something wrong, ok? Então você só vai acrescentar os anômalos aqui antes do have. Olha o outro exemplo, ó, usando o should como deveria. He should have helped his parents. Ele deveria ter ajudado os parentes dele, seus parentes, ok? Então, ó,
He should, ele deveria ter ajudado seus parentes, seus pais, ok? Muito fácil, muito tranquilo, você pode adquirir novas formas, é claro que aqui nós já estamos falando de um nível de inglês bem maior, mas muito legal, você deve aprender isso e usar isso, que você vai ter uma audiência bem satisfeita, principalmente se for gringo, se for nativo. Quando ouvir você fazendo esse tipo de construção, você mostra para a pessoa que você tem bastante conhecimento e domínio da língua. No caso de uma entrevista, no caso de, sei lá, alguma coisa que você vai precisar de mostrar que realmente você tem conhecimento do inglês, ok? Mas nós ainda podemos usar com anômalos negativos. E olha só que interessante. Mesma estrutura, né? You should, you have, com o drive-in aqui, você tem dirigido. Então nós podemos usar o não deve, mustn't, já usando é must not, mas eu já fiz com contração para ficar mais legal ainda. You mustn't have. Okay? E depois o should, você pode usar shouldn't. You shouldn't have. Olha aqui os exemplos. We mustn't have studied appropriately. Olha que legal, ó. Nós não devemos ter estudado apropriadamente. Ó, nós não devemos ter estudado apropriadamente. Legal, né? Uma baita construção, você está vendo que ela está num nível bem alto. E depois a última, ela não deveria ter ido lá. She shouldn't have gone there. Ela não deveria ter ido, ó, studied, gone, que é o terceiro, a terceira coluna, os verbos da terceira coluna, there, lá, ok? Muito bem. Bom, o que eu ia dizer para você? Perfect Tense é um capítulo muito à parte no estudo e na aquisição das particularidades da língua inglesa. Bem importante porque faz com que o seu inglês suba muito de nível quando você tem domínio disso aqui, ok? Como a gente havia dito, é realmente fácil. É questão apenas de entender onde cada coisa se encaixa, ok? Só é preciso entender a sua forma de aplicação e dedicar-se ao domínio das suas regras. Por isso que eu desenvolvi desde a ideia do que é um verbo auxiliar, do que é um verbo estrutural, o que é o verbo mais importante, para que você possa chegar até aqui. É meio que a gente vai construindo esse conhecimento até poder chegar até o uso disso aqui, ok? Muito bem, é isso aqui então. Tá aqui, como eu disse para você, as 5 regras do uso do Perfect e também depois algumas dicas do dia a dia, para você usar e fazer o seu inglês aparecer. E é isso que eu queria passar para você. Espero que você tenha gostado, que você aproveite muito isso. E se você precisa de mais ainda, conhecer mais, você precisa de mais prática, precisa de conversação, mais aulas, a gente consegue fazer um bom trabalho dentro dos nossos programas, tanto business quanto o programa regular. Então, se você tem mais interesse sobre isso, dá uma olhadinha ali no nosso site, ó, e lá a gente pode conversar. Você me manda lá um recado e a gente pode conversar para deixar o seu inglês bem legal, tá bom? Então é isso aí. Que você desfrute bem e tenha sucesso com o seu inglês.